Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, você que faz parte da sala de crescimento cristão, da Escola Bíblica Dominical da Primeira Igreja Batista. Olá, tudo bem contigo? Eu espero que você esteja muito bem nesse momento. Momento que nós estamos vivendo de forma muito diferente, em que é necessário fazermos aqui nesse momento esta videoaula para que nossa turma não deixe de prosseguir no crescimento cristão, não deixe de prosseguir no aprendizado da palavra de Deus, não deixe de prosseguir no estudo da revista que nós estamos no momento estudando, que é a revista de profetas menores. Então, queridos, nós estamos agora na lição 10, em que trata a respeito do profeta Jonas. As 4 últimas lições, 10, 11, 12, 13, desta nossa revista, vai tratar a respeito do profeta Jonas. E vai ser exatamente cada lição vai ser um capítulo. E vamos exatamente começar pelo capítulo 1. Primeiro capítulo de Jonas, do profeta Jonas. Se tem um profeta, né, irmãos, famoso, é o profeta Jonas. Esse é muito conhecido, né? Demais. Até um tanto quanto folclórico, não é verdade? Até folclórico esse nosso profeta Jonas. Mas ele é muito conhecido, principalmente pelo fato de ter constar, né? A gente vai ver isso nas próximas aulas, a história dele ter sido, aliás, vai começar até hoje, ele ter sido engolido por um grande peixe, talvez uma baleia, né? Mas enfim, esse é o nosso profeta Jonas, que nós vamos finalizar a revista, essas próximas 4 lições da sala de crescimento cristão. O profeta Fujão, não é verdade, irmãos? Ele é meio que chamado do profeta Fujão. Deus manda ele fazer algo de missão e ele corre ao contrário. Então, vamos lá, irmãos. O que é que nós vamos ter como objetivos nessa aula? Entender o contexto em que foi escrito o livro de Jonas. Compreender que toda reação que possamos ter diante de Deus gera algum tipo de consequência. A gente tem que saber essas duas coisas. E isso é a mais pura verdade. Compreender que toda reação que possamos ter diante de Deus gera algum tipo de consequência. E também, irmãos, devemos fazer o quê? Renunciar nossos planos e teimosia para que a vontade de Deus possa se realizar. Nosso textuário está lá em Jonas, capítulo 1, versículo 12, que fala assim: E ele lhes disse, ele é Jonas, levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Irmãos, nós vamos ler o capítulo 1 de Jonas, que começa assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Coitado de Jonas, acho que é assim, né? Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: Que tens, dorminhoco? Levanta-te, clama ao teu Deus, talvez assim ele se lembre de nós, para que não pereçamos.
E diziam cada um ao seu companheiro: Vinde e lancemos sortes para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos tu agora, por causa de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhes disse: Eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então estes homens se encheram de grande temor e disseram-lhe: Por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele o tinha declarado. E disseram-lhe: Que te faremos nós para que o mar se nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E ele lhes disse: Levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam para fazer voltar o navio à terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, nós te rogamos que não pereçamos por causa da alma deste homem, e que não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste o que te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Que maravilha! Preparou, pois, o Senhor um grande peixe, olha, para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Irmãos, o que é que nós vamos tratar neste capítulo 1 de Jonas? A gente não vai... O capítulo seguinte vai falar um pouco mais sobre a questão de ele ter ficado dentro do peixe, do grande peixe. Mas nós vamos até todo esse contexto, toda essa leitura, que a gente vai se debruçar neste momento, nesta videoaula, a respeito dessa passagem da palavra de Deus, com o profeta Jonas no seu capítulo 1. Relato histórico, irmão, que na verdade, qual é o contexto? Recomeçando a gravação, 1, 2, 3. Então, irmãos, em relação ao contexto desses tempos de Jonas, dessa época, ele sucedeu ao profeta Amós. É do tempo do rei Jeroboão II, que reinava lá no Reino do Norte, na capital Samaria. Irmão, Jonas, ele é diferente dos demais profetas. Todos os demais profetas basicamente trazem um arauto de Deus, um juízo de Deus, uma proclamação do Senhor. Não que também não traga no Jonas, mas na verdade em Jonas, ele próprio, a vida de Jonas é que Deus vai usar para nos transmitir a sua mensagem. Então é um relato histórico, conta a história de Jonas com um sentido profético. Queridos, apenas um profeta de Deus chamou para ir pregar aos gentios. Apenas o profeta Jonas, Deus chamou para que ele fosse pregar em uma outra nação que não a nação de Israel. É diferente realmente de Jonas. Então, irmãos, nessa ocasião aí, dias difíceis aconteciam. O rei Jeroboão era um rei perverso. Lá em 2 Reis 14, 24 fala que ele fazia o que era mal diante do Senhor. Existia muita distorção social, irmãos. A religião era longe de ser algo que venha trazer libertação para o povo, no sentido da libertação do pecado. Não, era engessado, era algo robotizado, como se fosse através de meios para conseguir chegar até Deus, até através de pagamentos. Enfim, era uma religião deturpada totalmente, irmãos. Tinha se tornado assim uma religião excludente.
Se você faz aquilo que o sacerdote disse para fazer, você está dentro. Se você não faz, você está condenado. Assim era nos tempos de Jeroboão, nos tempos do profeta Jonas. E então ele foi chamado por Deus para ir pregar em Nínive. Nínive, capital do reino da Assíria. Um reino, um império, na verdade, que estava cada vez mais se alastrando, invadindo países e conquistando nações e delas se empoderando, irmãos. Era um povo realmente imoral e cruel. Cruel, irmãos. De um jeito que aqueles que eram as nações, os povos das nações que essa nação assíria conquistava, eles tornavam os seus habitantes como escravos. Era uma escravidão, torturava, matava, mutilava. De fato, Nínive era um local pesado. Era a capital da Assíria. E nesse contexto todo aí, Deus chama Jonas para ir lá levar uma palavra ao povo de Nínive, porque chegou até Deus as maldades daquele povo. E Deus queria dar ali uma freada, chamar a atenção, que se arrependessem, que mudassem o curso deles, porque Deus é muito misericordioso e dá a oportunidade para todos, inclusive de forma direta, porque Deus usou o povo de Israel de forma indireta para todas as nações do mundo, e de forma direta está sendo com a nação da Síria, com a cidade de Nínive, a capital grande, uma cidade grande, estimava-se que tivesse em torno de 140 mil habitantes. Era uma grande cidade, Nínive, mas uma cidade cruel, uma cidade de muito pecado, e o que Deus mais quer é combater o pecado, irmãos. Por isso ele chamou Jonas. Mas Jonas, talvez, a gente vai ver lá na frente. Mas enfim, a questão de Jonas a gente vai mais da frente detalhar sobre o comportamento dele. Mas o que importa é que Deus chamou Jonas diretamente. Já começou o capítulo 1 chamando Jonas para que Jonas fosse até Nínive fazer a sua pregação. Irmãos, relembrando um pouquinho aqui o nosso querido professor Dário, veja aí esse mapa aí, né? Veja aqui onde começa aí, onde tem 800 quilômetros, onde tem o nome Israel, é mais ou menos onde fica Jope, uma cidade portuária a mais ou menos 50 quilômetros de Jerusalém. E olha onde está Nínive. A Bíblia não deixa muito claro se a forma de transporte até Nínive seria de uma parte com embarcação. Pode ser, porque poderia subir ali um pouco, passando por Chipre, de lá, e via terrestre até Nínive. Mas ele foi pegar um navio com direção contrária a Tarsis, que é considerada, que fica localizada, considera-se que ela estaria localizada onde hoje é a Espanha. E aqui nosso mapa aqui vê que mais ou menos 800 quilômetros é a distância para Nínive. Para Tarsis, 3.500 quilômetros, irmãos. Olha só. Ele acreditava, como diz a palavra, que ele ia fugir da presença de Deus. Como se a gente conseguisse ficar fora da sua presença. Deus é onisciente, tá? Onipotente, onipresente. Em todos os lugares ele está. Não tinha como. Mas Deus existia com Jonas no seu plano, no chamado que ele deu a Jonas. Então nós vamos ver nesse mapa aí que a distância era enorme até Tarsis, 3.500 km, mais ou menos isso. Enquanto que para Nínive seria mais ou menos 800 km, uma distância bem menor. Não era tão pequena, mas bem menor, irmãos. E nós vamos ter nosso estudo desse capítulo 1 de Jonas através de 5 contrastes, comparações. A sua revista chama de binômio, mas nós vamos chamar aqui de contraste para ficar mais fácil de tipo um contraste entre uma coisa e outra, entre o certo e o errado. Vocês vão ver isso. Primeiro contraste:
fazendo aqui uma correlação com a vida de Jonas. Domínio divino versus modo de vida autônomo. O modo de vida sobre o domínio divino é quando nós vivemos conforme a vontade de Deus. Vivemos conforme aquilo que Deus nos determina a fazer em nosso coração, em nossa alma, em nossa mente, através da sua palavra, de um louvor, de uma pregação, principalmente da Bíblia. Lá está todo o nosso manual. Então, o modo de vida que nós devemos ter, irmãos, é sob o domínio divino, sobre aquilo que Deus quer em nossas vidas, e muitas vezes sem a gente entender e nem aceitar, porque o que é o modo de vida autônomo? É quando eu vivo do jeito que eu quero, é o meu querer. E vejo, irmãos, que Jonas, ele teve o seu próprio senso de justiça, e ele acreditava ali que aquela nação não merecia, talvez, a redenção, uma oportunidade de Deus. Nós temos nosso próprio senso de justiça. Quem é que não tem? Irmão ou irmão, me diga, seu coração você não tem? Nós temos que ter esse cuidado, porque nós temos que viver sob o domínio divino e não sob nosso modo de vida autônomo. E qual foi a escolha de Jonas? Qual foi a escolha de Jonas? Querer fugir da presença de Deus. E no final de tudo, o que aconteceu com ele? Ele está ali, se afundando no mar, para ser engolido, pela misericórdia de Deus ainda, ser engolido por um grande peixe. Jonas escolheu de forma equivocada, não cumprir a vontade de Deus, irmãos. Segundo contraste, queridos, entre o levanta e a fuga. No versículo 2, Deus faz para Jonas: Jonas, levanta daí, levanta, anda, vai até Nínive. Chegou até mim lá o clamor, clama aquela cidade, chegou até mim lá a maldade daquela cidade, clama aquela cidade para se arrepender, para mudar de vida, porque ela é muito má. Levanta. Mas aí qual foi o contraste? Jonas fugiu, ou tentou fugir, né? No versículo 3 ele fala que ele faz fugir, uma fuga. E todo o processo de fuga de Jonas, irmãos, é uma descida constante. Ele desce de Jerusalém até Jope, aquela região portuária. Entra no navio, na embarcação, e vai até o fundo, o porão, lá na parte mais baixa do navio. Quando a gente está fugindo de Deus, da vontade de Deus, nós estamos caindo, até o ponto de ficar no fundo do poço. Foi o que aconteceu com Jonas. Porque ele chegou, a queda dele foi tão grande que ele caiu no mar, lá no fundo do mar, para, como eu já falei, pela misericórdia de Deus, o peixe salvá-lo, para fazer com que Jonas tivesse uma mudança de comportamento, uma experiência com Deus, como os irmãos e as irmãs vão acompanhar no próximo vídeo, na próxima aula, com o capítulo 2 de Jonas. Então, irmãos, a conexão que temos com a vida é que todas as vezes que tentamos empreender algo, empreender qualquer coisa, longe dos desígnios de Deus, divinos, estamos fadados ao fracasso e à frustração. Acabou de acontecer um exemplo agora que a gente está vendo com Jonas. Fracasso e frustração, se a gente querer fazer de tudo para ficar longe da vontade de Deus. Terceiro contraste, queridos. Ali a questão do contraste entre planos bons fora da vontade de Deus, existem. Planos bons dentro da vontade de Deus. Irmãos, mesmo planos bons, bem organizados,
bem planejados. Porém, fora da vontade de Deus, eles por si só não subsistem. A bênção não é completa. Muitas vezes nem bênção vai ter. Então, irmãos, o que a gente tem que fazer de conexão com a vida é ter a seguinte conclusão. Uma carreira de trabalho, investimentos que você faz para ter ganhos, diplomas de estudo, e tudo isso é muito bom, por mais importante que sejam, porque são muito importantes. Mas mesmo assim, mesmo importantes, mesmo bem planejados, não conseguem jamais validar o nosso sentido de existência, irmãos. Jamais. Jamais. O nosso sentido de existência só vai ocorrer se fizermos a vontade de Deus sempre, irmãos. Quarto contraste: riscos pessoais versus riscos para os outros. Jonas, ele foi encarregado de anunciar a palavra de Deus, e os marinheiros eram pagãos, cada um tinha o seu Deus. Na hora daquela situação difícil que Deus proporcionou para fazer cumprir a sua vontade e dar uma lição de restauração para Jonas, fez com que houvesse uma tempestade forte ali. E naquela ocasião, os marinheiros, os que faziam parte da embarcação ali, que estava dentro, começaram a ficar nervosos, jogaram tudo que tinha de pesado para fora, e cada um pediu ao seu Deus, até encontrarem Jonas dormindo. Oh, irmãos, veja que a recusa do profeta envolve a situação dos outros. O que a gente pode tirar de conexão com a nossa vida? Longe de Deus, colocamos em risco o nosso futuro, assim como o de pessoas às quais deveríamos dar testemunho. E isso é abrangente, irmãos. Você, irmão ou irmã, que de repente, a título de exemplo, recebe de Deus um chamado para ser um professor de EBD, está comprometendo os alunos que deixaram de receber a bênção através da sua vida. Ou então, a fazer uma pregação através da sua vida, está deixando de abençoar as vidas que ouvirão a sua pregação por ouvir da parte de Deus. Você que muitas vezes pode ser chamado a Deus ali para pregar a palavra do Senhor onde estiver, pode comprometer aqueles que deixarão de ouvir a palavra do Senhor e serem salvos. Vão comprometer essas pessoas simplesmente porque você, irmão ou irmão, deixar de cumprir a vontade de Deus. E são só exemplos, irmãos. Qualquer coisa que for, que seja da vontade de Deus, que venhamos a fazer, se não fizermos, é ruim para nós. E também pode ser ruim e vai ser ruim para quem estiver ao nosso redor, ou para aquele público para o qual Deus nos chama para nos apresentarmos. Então, é importante, irmãos, também ver isso, que quando a gente deixa de fazer a vontade de Deus, a gente também está botando em risco nossas vidas, como também de outras pessoas, naquilo que Deus quer que nós venhamos a alcançar. E quinto e último contraste, irmãos, ajuntar versus espalhar. Como a gente já viu, Jonas dorme profundamente. Olha, não sei se foi por uma questão de depressão, de pura irresponsabilidade, mas ele não quer enxergar as consequências da sua desobediência e a sua responsabilidade sobre os fatos. E aí, irmãos, ao não nos colocarmos ante os planos de Deus, podemos nos tornar obstáculos à sua vontade. O que foi que Jesus falou? Quem comigo não ajunta, espalha. Então, irmãos, se a gente não busca fazer a vontade de Deus, aquilo que Ele coloca para nossas vidas, o seu propósito em nossas vidas, nós podemos estar correndo um grande risco de estarmos espalhando. E quem não ajunta, espalha. E espalhar vai de encontro à vontade de Deus, ao desejo de Deus para nossas vidas. E foi assim com a vida de Jonas. Jonas simplesmente fez coisas erradas demais.
não iriam acontecer, muito provavelmente, se ele tivesse cumprido a vontade de Deus corretamente. Aquele mar não ficaria revolto. Não iria acontecer através de um método antigo de descobrir pela sorte que ele era o culpado por aquilo. Então, irmãos, Jonas acabou sendo esse exemplo. No momento, Deus coloca ele como um exemplo do que não devemos fazer. E aí, meus queridos irmãos, o Senhor é um Deus misericordioso que dá a chance de recomeçar. A palavra de Deus, eu sempre gosto de frisar, em todas suas passagens, tem algo relativo a uma chance de recomeçar. E como nós lemos aí no versículo 12 do texto áureo, Jonas reconhece o seu erro. Ele reconheceu o erro. Caiu a ficha para Jonas. E ao reconhecer esse erro, no versículo 15 fala que os homens até tentaram poupar Jonas. Tentaram remar, mas o barco não saía do lugar. E olha, tudo que Deus permite é para o louvor da sua glória. Lá no versículo 16, quando depois que Jonas foi lançado ao mar, o mar se acalmou, e aí esses homens reconheceram o Deus Todo-Poderoso, o Deus, o único Deus, o Deus de Israel. Porque aí tudo se acalmou, tudo ficou bem para aquela embarcação, para aqueles marinheiros, para aqueles integrantes daquela embarcação, passageiros. E o que importa é que tudo isso culminou em eles adorarem e reconhecerem o grande Deus que é o nosso Deus Jeová. Então, irmãos, o Senhor, e ainda por cima, o Senhor zela por quem Ele escolhe para a sua obra. Porque no versículo 17, como a gente já leu, Deus dá uma chance para Jonas, através dele ser engolido no grande peixe. É algo bem interessante, né? Muitos não acreditam que Jonas possa ter sido engolido por um peixe, ou por uma baleia, um grande peixe. Mas eu creio, eu tenho certeza que você também crê, que Deus é um Deus de milagres. A Bíblia é toda repleta para Deus nada é impossível, repleta de milagres. Então, irmãos, o Senhor zela por quem Ele escolhe para a sua obra. E Ele zelou por e pela vida de Jonas, irmãos. Finalizando, queridos, para refletir, mudar e agir, devemos ter em mente que toda reação que possamos ter diante de Deus gera algum tipo de consequência. Gera algum tipo de consequência, boa ou ruim. Olha aí a consequência para Jonas. Ele foi lançado ao mar. Ele tinha certeza que iria morrer. É muito difícil, talvez houvesse um milagre, sim, claro. Mas quem sabe ele ali não estava, ele passou rapidamente pela mente dele que ali era o fim dele. Mas Deus não permitiu isso. E glória a Deus que deu uma chance para que Jonas recomeçasse e prosseguisse a sua missão, irmãos. Então, queridos, essa é a nossa videoaula de hoje da turma de crescimento cristão. Espero em Deus que de alguma maneira venha recomeçando. Espero em Deus que de alguma maneira essa aula tenha contribuído, edificado para a sua vida. Mesmo aqui à distância, sem interação, mas existe alguém que interage melhor do que qualquer professor ou qualquer aluno. É o Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos orar? Pai amado, todo-poderoso, Deus que fala conosco de diversas formas, e fala também através do profeta Jonas. Pai amado, nós te pedimos sempre a tua misericórdia, nos dá, Senhor, sempre o entendimento que devemos buscar e fazer a tua vontade. Às vezes não é fácil. Não é fácil, Senhor. Devemos ter também reconhecer isso. Mas a escolha depende muitas vezes de nós, do nosso esforço, da nossa fé, e portanto devemos sempre, Senhor, estar buscando fazer a tua vontade.
para que nós tenhamos boas consequências e não consequências ruins. Obrigado por essa aula. Abençoa, Senhor, cada irmão, cada irmã que neste momento participou, assistiu toda essa vídeo aula. Que o Senhor esteja abençoando grandemente a vida desse irmão, dessa irmã, e que o Senhor possa estar renovando as suas forças, abençoando a vida dessa pessoa, desse irmão, dessa irmã, e renovando o seu vigor espiritual, Senhor. Que jamais, pelo fato de estar, Senhor, sem vir para a igreja, sem participar da aula, venha perder o vigor espiritual. Jamais, Senhor. Ajuda todos nós, Senhor. Continua conosco. Obrigado por tudo. Louvado seja o teu nome. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos. Deus os abençoe e até a próxima aula.